Paz do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Chegando na tua casa, na minha casa, discipulado, nono discipulado, irmãos, semana do discípulo. Vemos que o apóstolo Paulo agora tem ele separado pelo próprio Espírito Santo para fazer a obra que Deus tem preparado para ele. Ele começa já que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, já começa a ser separado para a igreja do Senhor. Vamos lá. Não é aventura, irmãos. Ser discípulo não é aventura. Não ser homem de Deus não é aventura. É Deus chamando e nós concordando. Se nós discorda, é a mesma coisa que nós desobedecêssemos ao nosso pai. Às vezes as pessoas pensam, mas irmão, essa pregação, esse ensino não funciona. Deus não é mau. Não estamos falando de maldade de Deus. Nós falamos de obediência e de justiça. Justo pelo justo. Deus não te obrigou a você viver o seu chamado. Mas você nasceu com um propósito. Quem nasce com um propósito, Deus não tira do propósito. Chamado e escolhido são diferentes. O escolhido não tem escolha. O chamado até pode ter escolha, mas ele passa pelos processos. E não é aquilo que Deus quer. Vamos ver na palavra o que o Senhor vai falar conosco hoje. Apóstolo Paulo chega, havendo atravessado a ilha até Patos, chamaram um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Baal-Jesus, o qual estava com procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este chamado a si Barnabé e Saulo, procuravam muito ouvir a palavra de Deus. Esse homem, ele estava com um falso profeta. Ele não tinha visão espiritual. Ele não era um homem de Deus. Ele não era separado. Ele não tinha chamado. E Paulo e Barnabé tinham. O Espírito Santo moveu no coração do procônsul e trouxe-o para perto de si. Procônsul, nele tem visão espiritual. Quando você vê que alguém é de Deus, tem visão espiritual. O próprio Espírito Santo convence a pessoa que aquele homem é de Deus, aquela mulher é de Deus. Irmãos, ser de Deus, o mundo espiritual, os anjos, o Senhor, Ele mostra. Ele não deixa ninguém às cegas. E o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este chamando a si Barnabé e Saulo, procuravam muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Esse falso profeta chamado Bar-Jesus, ele distorcia. Por isso tem muita gente hoje que distorce a fé, distorce o conhecimento, distorce o entendimento. Para você ter entendimento, você precisa ler a Bíblia. Mas antes de você ler a Bíblia, você precisa de vigiar e orar, para que o entendimento de Deus entre, porque o Espírito Santo, ele não trabalha em templo sujo. Mas qual é o templo sujo? O templo de conhecimento de homens. Esse conhecimento vem de Deus. A pessoa precisa da legalidade que o Espírito Santo seja amigo, seja companheiro,
Esse é o propósito de Deus. O Espírito Santo, ele vem fazer que o homem seja amigo de Deus. Para que o quê? Para que o Espírito Santo habite nele, que ele tenha visão espiritual de como Deus quer que ele seja na presença de Deus. Deus, ele tem promessa, mas para que a promessa se cumpra, nós precisamos caminhar com Deus. Mas por quê? Porque Deus não quer só te dar a promessa, Deus também quer te dar uma nova vida espiritual. Aquela que você está vivendo, Deus não se agrada, Ele quer mudar. Para o quê? Para que você entenda que o que você está vivendo está te atrapalhando o teu crescimento espiritual, está atrapalhando o teu crescimento físico. É o aqui que aconteceu, que nós vamos continuar no próximo vídeo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.